Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 9, que é o tema do Jubileu de Ouro deste congresso. Queridos, quem encontrou o texto bíblico, diga amém, meus irmãos. Está escrito assim: levantai-vos, mulheres, que estais em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Queridos, amém, queridos? Amém. Eu quero meditar com vocês sobre um tema bastante prático. Despertamento é uma questão de sobrevivência. Você pode repetir comigo bem forte no 3, 1, 2, 3. Despertamento é uma questão de sobrevivência. Toda a igreja. Despertamento. Obrigado. É uma questão de sobrevivência. Quero salientar aos queridos, antes de começar a meditar na palavra, que nós estamos em um texto exortativo. Eu não quero entrar no mérito pastoral, porém eu quero ser fiel ao contexto do texto, para nós entendermos o que Deus comunicou e quer nos comunicar na noite de hoje. Amém, queridos? Quando lemos o livro do profeta Isaías, percebemos que esse livro se divide em duas seções. A primeira se inicia do capítulo 1 ao capítulo de número 39, aonde Isaías trata sobre o julgamento de Deus sobre o seu povo. O segundo, ou a segunda seção, do capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías ele vai tratar sobre alguns escritos que revelam profecias para propiciar esperanças de consolo para o povo de Deus durante o cativeiro na Babilônia. Todos nós sabemos que o profeta Isaías, ele é reconhecido como profeta messiânico, como também o profeta evangélico, pois ele trata não apenas das invasões, acerca de militâncias políticas, como também ele trata sobre um governo futuro, um governo messiânico. Diante disso, queridos, o capítulo 32, que estamos meditando no Jubileu de Ouro, ele vai se dividir em 3 pontos. O primeiro ponto, ele trata do versículo 1 ao 8, sobre um rei que reinará com justiça. O segundo ponto, versículo 9 ao 14, que justamente está inserida a mensagem para as mulheres de Jerusalém, para que elas se despertem. Terceiro ponto, no versículo 15 ao 20, expõe que haverá dias que será derramado o Espírito do Senhor. Diante disso, percebemos a riqueza literária e espiritual deste capítulo 32 que vocês escolheram como tema, pois ele trata sobre o caráter da era messiânica, constituindo a continuação da quinta mensagem de desolação do profeta Isaías, tratando do problema assírio. Todos nós sabemos que a Assíria invadiu Israel, contendo como capital Samaria, Reino Norte, justamente por causa da rebelião contra Deus. Diante disso, Isaías levantou como uma voz profética para alertar o povo, não apenas Israel, Reino Norte, como também Judá, Reino Sul, capital Jerusalém, para que eles voltassem à verdadeira adoração, para que eles voltassem à piedade, a preservar os princípios doutrinários e espirituais que faziam com que Deus manifestasse o seu poder e a sua bondade sobre o seu povo, dando-os livramento e manutenção diária diante dos seus adversários. Percebemos que esse capítulo, nas palavras de Isaías, vemos que dá mais alta eloquência. Ele descreve o estabelecimento de uma sociedade verdadeiramente glorificada, onde o rei reinará em justiça. Perceba que Isaías agora está tratando sobre Cristo, a visão messiânica, cuidando e protegendo a todos os necessitados. Ele diz:
Enquanto o homem governa sem Deus, os pobres são prejudicados, a sociedade ela é prejudicada. Mas haverá um dia que um rei surgirá e reinará com justiça, com piedade e com zelo pelos pobres e necessitados. Isaías introduz o capítulo 32, falando sobre o reinado justo de Cristo. Em consequência dessa visão bíblica cristocêntrica, o profeta diz seguidamente que a opinião pública será purificada. Ele está dizendo que a vinda de Cristo vai trazer uma purificação. Com isso, a visão evangélica do texto, Jesus veio nos trazer vida, e vida em abundância, fazendo com que a visão materialista fosse transformada em uma visão espiritual. Versículos 3 e 4, ele permanece com essa ideia messiânica textual. Será conhecida a verdadeira aristocracia de caráter. Versículo 5, tudo isso será resultado da presença de um rei e de um homem. Percebemos que na história, só o despontar de Cristo pode dissipar o nevoeiro moral. Só o sentido da sua influência será suficiente para revestir de significado fórmulas sem sentido. Assim, Cristo Jesus julga o mundo pela sua presença. Os homens dividem-se a sua mão direita e a sua mão esquerda, porque todos eles estão sob o seu pleno domínio. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Diante disso, perceba que pelo texto, no versículo 9, Isaías dá uma pausa acerca da visão messiânica, e agora ele dirige a palavra para as mulheres de Jerusalém. Escutem-me com atenção. No meio, queridos, dessa visão bíblica e cristocêntrica, ele dirige esse apelo de maneira veemente, porque ele vai exortar as mulheres de Jerusalém a chorarem, a lamentarem. Por causa de quê? Por causa da destruição iminente que ameaçava o seu país. Ao fazê-lo, acusa-as de absoluta insensatez e de luxo superficial e ignorante. Elas haviam fechado os ouvidos a advertências anteriores. Quando lemos a Bíblia em Isaías 3, versículos 16 e 26, Isaías, ele dirige também do mesmo modo a palavra às mulheres, para que elas se voltassem para Deus, mas de nada elas deram ouvidos. E mais uma vez, Isaías torna a dirigir a palavra para as mulheres, recomendando para que elas voltassem a ser sensíveis à sua pátria, à miséria dos necessitados, para que elas não fossem apegadas aos luxos e às vaidades. Agora o profeta Isaías recomenda às mulheres que elas entendam que o que Deus está falando sobre a ameaça de invasão era real, pois elas estavam desacreditando das profecias de destruição liberadas por Deus através de Isaías. Com isso, elas desprezaram Deus, a sua palavra e a sua terra. Quem diz amém pela palavra, irmãos? O contexto não é um dos melhores. Porém, perceba que diante do contexto, a voz de Deus é ecoada e diz: levantai-vos, mulheres. Só as mulheres presentes gritem e digam assim: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. Aqui agora nós iremos abordar a temática. Vocês estão pensando sobre um tema. Olha o tema de vocês. Desperta, mulher, do comodismo. A posição de oração. Mas Tales, presbítero Tales, o que é despertar? Despertar significa sair do sono.
acordar para a realidade. O tema de vocês vai nos levar a alguns pensamentos. Eu quero pensar sobre esse tema, despertamento, como uma questão de sobrevivência. Por quê? Quando eu digo, queridas irmãs, que algo para mim é uma questão de sobrevivência, eu estou afirmando que é essencial para que eu possa continuar vivo. Pois sem aquilo eu sou prejudicado, enfraqueço ao ponto de ir definhando, chegando até a morte. Eu pergunto e vocês me respondem: a água, ela é essencial para a nossa sobrevivência, sim ou não, meus irmãos? Sim. Mas você passa algumas horas sem beber água e consegue sobreviver? Sim. Por quê? Algumas horas apenas. Agora, se você começar a passar 24 horas, 48 horas, inicia-se o processo de desidratação. Com isso, se você passar dias sem ingerir água, suas taxas vão cair, sua pressão pode alterar-se e você vai ter complicações biológicas, isso no contexto físico. Agora pense comigo, imagina Deus, irmãos, se nós ficarmos sem Deus por alguns dias, o que será da nossa vida espiritual? Então, quando eu digo que algo é essencial, eu digo que aquilo é necessário para manter a minha sobrevivência. Só que a geração que Isaías dirige a palavra é uma geração de mulheres que não davam crédito ao despertamento. Com isso, podemos pensar sobre mulheres sonolentas, mulheres adormecidas, mulheres dormentes, mulheres sonolentas, frias. Então, o contexto do texto do capítulo 32 é a voz de um Deus vivo dirigindo a palavra para mulheres mortas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Deus vivo aqui nessa noite, irmãos. O despertamento, ele tem algumas capacidades. Primeira, ele nos confronta. Diga comigo, o despertamento nos confronta. E o que é o confronto? O confronto é um choque de realidade, que faz com que nós entendamos que não somos perfeitos ou perfeitas, donos ou donas da razão. O confronto me esmaga, mostrando os meus erros e minha dependência de Deus e de sua palavra. Para nos confrontar, Deus usa os seus instrumentos, como por exemplo, seus profetas. Isaías é um dos tais. Profetisas, mulheres dirigidas por Deus com palavra de exortação e de confronto. Por meio dos louvores, Deus também nos confronta, nos desperta. Pela palavra, textos bíblicos que nos fazem nos dobrar no seu altar em lágrimas de arrependimento. Deus nos desperta e nos confronta por sonhos, por visões. E entre tantas formas que Deus se utiliza para se comunicar com a sua igreja e com o seu povo, sempre, eu repito para vocês gravarem, sempre com um objetivo, qual? Nos trazer de volta para Deus. Para que saiamos do sono, da frieza espiritual, da desatenção e voltemos a viver envolvidos com a espiritualidade. Porque assim, queridos irmãos, Deus exerce a sua paternidade. Deus, quando nos confronta, Ele está exercendo o seu poder paterno. Lendo a Bíblia em Hebreus 12, versículos 6 e o 7,
Na Bíblia Almeida Corrigida Fiel está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7 está escrito: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus está nos tratando para corrigir algumas coisas que precisam ser acertadas, alinhadas. Ninguém consegue viver o novo de Deus vivendo preso espiritualmente à vida passada, vivendo presa ou preso a um descontentamento em servi-lo. Ninguém consegue viver em renovação se não dá ouvidos à voz de um despertamento de um Deus que quer mover a igreja para níveis de mais profundidade. Por quê, queridos? Porque a alma em Deus, ela é revigorada, mas a alma sem Deus, ela é oprimida. Vou repetir: a alma sem Deus, a alma com Deus, ela é revigorada, mas a alma sem Deus, ela é oprimida. E quem sabe eu estou pregando nesse jubileu de ouro aqui, para pessoas que estão vivendo em fases de opressão, pessoas oprimidas, pessoas amargas, pessoas apáticas, pessoas calculistas, pessoas doentes. Eu tenho notícia para dizer a você: você veio para o lugar certo. Por quê, Thales? Porque a voz de Deus está ecoando no meio de nós, nesta noite. Então, para sobrevivermos, precisamos despertar, precisamos acordar. A primeira coisa que nós iremos pensar agora, no quesito de acordar, de despertar, é sobre a nossa mentalidade. Você nunca vai conseguir produzir frutos dignos de aceitação e de aprovação de Deus se a sua mente é uma mente doente. E eu trago isso para o contexto, pensando no texto que vocês escolheram. As mulheres, a mentalidade das mulheres no tempo de Isaías, eram mulheres envolvidas na luxúria, na inveja, nas porfias e na frieza espiritual. Então, quando a nossa mente não está envolvida no fervor espiritual, eu vou dar mais lugar aos frutos da carne do que aos frutos do Espírito. O meu testemunho não será um testemunho aceitável, mas será um testemunho reprovável. Se nós, queridas irmãs, queridos irmãos que nos ouvem, queremos sobreviver em um tempo de tanta frieza, em um tempo de tanta crise, precisamos pedir: Senhor, purifica a nossa mente, purifica o nosso entendimento. Quando eu falo de mente, quando eu falo de fruto, eu nasci no círculo de oração. O que eu tenho de vida, eu tenho de Assembleia de Deus. E eu sou fruto de oração das irmãs. Então, pregar no Jubileu de Ouro, para mim, é pregar em um trabalho que eu já tenho familiaridade. Eu amo trabalho de oração. Então, eu já me deparei muitas das vezes com irmãs sofrendo no trabalho de oração, porque outras não tinham a mesma mentalidade. Quando você está no mesmo espaço, com pessoas sem a mesma mentalidade, perceba que é como se fosse cada um puxando do lado da corda e ninguém sai do mesmo lugar. Fica todo mundo travado, todo mundo parado, porque aonde existem mentalidades divididas e distintas, no quesito espiritual, a obra de Deus, ela bloqueia, ela trava. Então eu percebi, mães, pedindo oração: meu filho, ore por mim, estou sofrendo ou passando por um desafio na obra de Deus. Pessoas que estão no mesmo espaço, com mentes apodrecidas, mentes doentes. Então reveja, qual é o meu comportamento no quesito do âmbito de serviço congregacional. Aonde eu estou, quem eu sou. Aonde eu estou, o que eu faço, quem represento. Represento Deus, é a sua palavra, ou estou revelando aquilo que eu carrego, frutos carnais, maldades e mentes apodrecidas.
Irmãs, é difícil pregar no tema de vocês, viu? Mas eu tenho que entregar tudo que Jesus mandou. Só as irmãs presentes interajam com a sua companheira e pergunte para ela como anda a sua mente. Mentes doentes proliferam frieza espiritual. Outro ponto que eu tenho que abordar com as queridas. Mentes doentes proliferam frieza espiritual. Como, irmão Tales? Eu quero agora trazer uma palavra prática. Vamos lá. Estamos para fazer um avanço, uma campanha de oração. Aí alguém vem. De novo, para que isso? Não tem necessidade. Se você perceber aquela pessoa, por mais que esteja em minoria, ela consegue influenciar as mais fracas. Já percebeu? Porque quem tem espiritualidade fraca, quem não está envolvida com Deus, é levada por todo tipo de má influência. Então, quem tem a mente doente, consegue influenciar as fracas. E a obra, ela trava. Por quê? Se o projeto era fazer uma campanha de oração, a maioria influenciada por uma, diz que não dá certo porque já fez uma recente. Resumindo, vamos deixar para depois. E quem sofre é a própria obra. Então nós temos que ter cuidado com as nossas cargas que carregamos aqui. Que tipo de carga carregamos na nossa mentalidade? Cargas de experiências espirituais com Deus, no secreto. Ou cargas de ódio, irmãos. O que nós carregamos como armazenamento mental. Entenda que as minhas reações são frutos do meu intelecto. Por isso que Deus sempre orientava para que a mentalidade fosse modificada, para que os comportamentos fossem aceitáveis. Mentes presas. Essas pessoas que assim agem, são pessoas que têm as mentes presas. São pessoas que estão vivendo no sono da prisão mental. Só que eu tenho uma palavra profética para dizer para os queridos hoje. Deus disse a mim enquanto eu estava orando no hotel. Eu estou despertando pessoas do sono, da frieza mental, da doença mental. Resória revásia. Eu não sei o que é que o inimigo está tentando incutir na tua mente, acerca da tua companheira, acerca da tua líder, acerca da tua amiga de oração, mas está caindo por terra hoje todo sono na tua mente. Receba saúde na sua mente hoje. Quem está entendendo a palavra, levante a mão direita para o céu. Vamos dar um brado de ordem aqui. Todo espírito maligno que está utilizando na tua mente para você ser uma pessoa conflitante, problemática, está caindo por terra hoje. Em nome de Jesus. Agora receba paz na tua mente. Aumenta o nível do teu glória nesta noite. É jubileu de ouro, estamos em guerra. O inimigo está irado contra este trabalho. Mas eu quero dizer para ele hoje, ele vai sair daqui queimado. Pelo poder da unção do Espírito. Eu sinto graça de Deus aqui, irmãos. Prisões que o inimigo está tentando prender tua mente vai ser livre, vai ser quebrada, rompida hoje. A voz de Deus vai ser ecoada e você vai ouvir. E vai entender, eu preciso mudar a minha mentalidade. Sombra Farauí.
Meu Deus, orem por mim, meus irmãos, orem por mim, meus pastores. Quem está vivendo no sono mental não consegue ser submisso a liderança nenhuma. Pensem comigo, se o próprio Deus, falando por intermédio dos seus profetas, elas não davam ouvidos, irmãos. Imagine a liderança humana. Eu estava lendo esse texto e pensei sobre isso. Imagine a liderança humana. Quem está vivendo nesse sono não é submisso a liderança alguma. Quando você estiver próximo de uma pessoa ou convivendo com alguém insubmissa à liderança, afaste-se para que você não adoeça do mesmo modo. Porque Deus não trabalha com insubmisso. Deus trabalha com pessoas submissas e responsáveis. Eita, Jesus de Nazaré. Porque vivemos a era, irmãos, eu preciso dar minha opinião. Se eu não der minha opinião, eu não participo do negócio. Se eu não der a minha opinião, não conte comigo. É o tempo de hoje. Sim, senhor. Agora eu penso com vocês uma coisa. Se tudo que nós fôssemos fazer, nós fôssemos ouvir a opinião de todo mundo e praticar a opinião de todo mundo, aonde estaria a ordem? Imagine isso, onde estaria a ordem na obra de Deus? Se todo mundo que quer ser ouvido, a sua opinião tem que ser aceitada. E se não for aceitada? Qual será a minha reação, a sua reação? Eu vou permanecer cooperando ou eu vou me afastar do serviço? A submissão ela é tão preciosa, queridos, que ela prova a nossa maturidade. Porque, escuta uma coisa, eu estava conversando com o meu pastor setorial, ele disse assim, nem sempre nós estamos concordando plenamente, porém, fazemos para que a obra não sofra solução de continuidade. Isso é maturidade. Agora, pessoas que têm uma mente em sonolência, que não viveu o despertamento em Deus, não participa mais das atividades porque sua opinião não foi aceita. E isso reflete infantilidade. E era isso que Deus dizia para as mulheres de Jerusalém: vocês são infantis, vocês precisam ouvir a minha ordem e praticá-la. Vem dias maus aí e vocês precisam clamar, orar, no lugar de estar envolvida com as coisas deste mundo. E não ouviram a ordem de Deus. Então eu quero que as queridas irmãs e os queridos irmãos, nesse jubileu de ouro, vocês que querem que a obra de Deus cresça mais, que o jubileu de 50, daqui a pouco se torne 80, em 100 anos de lágrimas do altar. Mas para que isso aconteça, não podemos dormir no quesito de submissão, para estarmos unidas em oração, comunhão e intercessão mútua pela obra e os trabalhos da igreja. Então, qual é o grande problema de alguns rachas? Não ouviu a minha opinião. Então, fica você só, eu vou fazer o meu nome, o meu destino. Irmãos, está repreendido nesta noite. Todo pensamento de se afastar para rachar. Deus não trabalha com racha.
Deus trabalha com ligação. Revácia. Eu estou percebendo, eu estou sentindo o mover de Deus, porque eu pensei em pregar de uma dinâmica, e Deus disse, você vai pregar numa dinâmica aplicada diferente, porque eu quero tratar nesta abertura, neste ponto, e Deus está dizendo para vocês, não vai haver dissolução, aonde Deus estendeu a mão para trazer paz. Vou repetir, não vai haver divisão, aonde Deus estendeu a mão para trazer paz. Satanás não vai ter força para quebrar o que Deus ligou, diz o Senhor nesta noite. Adora a Deus por alguns segundos. Adora a Deus, lágrimas do altar. É 50 anos lutando contra o inferno. E nós viemos aqui. É trabalho de oração, minhas queridas irmãs. E estamos dando um brado. Não haverá mais sono. Haverá despertamento. Porque aonde tinha probabilidade de racha, Deus está dizendo e vai dizer, não vai quebrar o que eu liguei. Não vai afastar o que eu uni. A paz que eu gerei não vai ser retirada do meio dos meus, do meio do arraial, porque a mente de alguém está sendo purificada. Pode se levantar o espírito do governador para te amedrontar, mas você não vai sair do seu lugar. Você não vai sair do seu lugar. Cante. Aleluia. Para os espirituais, que Deus lhe mostre o que Ele está me mostrando. Mas Ele está me mostrando, pastores, uma nuvem negra saindo deste território aqui de Cariacica. Deus está soprando pelo seu poder. Esse trabalho nessa data não foi marcado de maneira aleatória. Foi Deus que definiu no calendário eterno. E Ele está dizendo, eu estou soprando uma nuvem negra nesta região de Cariacica. Maldição contra Jacó não vai ter efeito. Contra Jacó não vale encantamento. Há um sopro de Deus, irmã Benedita. Ela é de diamanto e revasso e reva. Mandará o ide camador rementre a fa. Entra na convenicia, mandauí se pepa papá. O lomando couve entre a résia. Ela manai e desce a falar. Rememe mandou com tonto mané. Sutorimine diamano viende yabi. Alamapia pas que piova. Eminovia que me praue. Sedeno no compinência. Diz o Senhor, estou quebrando os embaraços. Alamantuiose quente a résia. Estou transformando os comportamentos. Tamando comatuioso para o atsi cominência. Estou entrando no foco do problema. Ramanassi que atarra o iniciar e arranco, diz o Senhor. Arranco, diz o Senhor. Arranco, diz o Senhor, para a sombra
Sediantroclafiacio remenesia. Elergimitria trofria cantiotarabara. Ouçam a minha voz. Samanúncia tergia farauí. Se preparem para os abalos que darei no território nacional dentro de alguns meses. Sedergia rebargia, se dobre diante de mim. Curvem-se diante de mim. Manto. Um tempo de aperto se aproxima para a nação. Volvienciou para rebar. Mas levanto a minha voz no meio do arraial e digo-vos: ergam-se. Ergam-se e clamem a mim. Romantios sopra, sopra, rabá. Porque derramo sobre vós uma chuva de vigor e de renovo espiritual. Ramanduba canto torabacante a Ciaragai. Recebam da minha parte a graça que derramo sobre vós nesta noite. Digo-vos, preparem-se, porque abalarei a figueira, mas vocês não serão afetados, porque estarão em mim, diz o Senhor. Recebam a minha graça, que desce como nuvem a sérgia no arraial. Sim. Estou sentindo mentes sendo transformadas nessa noite. Feche os teus olhos por alguns segundos, irmãos. Vamos aproveitar essa graça. Deus está transformando as mentes. Aquela que tu tem tido trabalho. Deus manda te dizer nesta noite: aquieta o teu coração. Porque eu visito de perto e eu visito quem está longe. Mas aprende com essa experiência que eu estou te dando. Diz o Senhor naquele lugar. Aprende com a experiência da oposição. Mas Deus está tratando com pessoas que têm te feito chorar. Lágrimas de angústias profundas, de desprezo. Tu não vais entregar o trabalho, porque alguém com a mente doente está tentando atrapalhar o que Deus te deu.
Queres tu pagar o preço? Pois Deus te deu a responsabilidade. Não largarás a mão do arado, mas continuarás avançando naquele lugar. Eita, que é a resposta de Deus para alguém. Receba esta palavra e do mesmo modo, ânimo para continuar avançando na obra de Deus. Diga comigo bem forte, Deus está soltando. Mais forte, Deus está soltando o cativo do cativeiro. Meu Deus do céu. O despertamento, ele movimenta as águas. O despertamento movimenta as águas. Mas que águas? Ele também movimenta as águas turvas, as águas escuras, para que haja clareza e saúde espiritual. O despertamento é uma questão de sobrevivência, porque sem ele, as águas turvas dominam o nosso viver. Não há clareza e saúde espiritual. E agora eu quero entrar com vocês no sono da insensibilidade, conhecido como o sono da indolência. O que é o sono da indolência? É um sono que demonstra a indiferença, a apatia, o distanciamento. Não existe empatia entre ninguém. Ninguém se coloca no lugar de ninguém. Não se incomoda em ver os outros sofrerem. Vamos ver se nós precisamos despertar do sono da indolência. Olha, irmãs, quem é pai e mãe sabe que filhos, por mais que sejam criados na igreja, chega um tempo que, se ele não vigiar, ele vai andar por caminhos estranhos. Por mais que pais e mães o eduquem, o oriente, olhem para cá e prestem bem atenção. Mas há um tempo da vida que, se ele não tiver apegado com Deus, ele vai se distanciar dos caminhos do Senhor. E nem sempre o distanciamento da casa de Deus é culpa dos pais. Porque a maioria das pessoas colocam a culpa nos pais quando os filhos se afastam. O afastamento, ele é individual e consciente. O filho ou a filha que é educado na igreja e se afasta, ele sabe o que está fazendo. Porque ele foi ensinado no caminho da vida e anda pelo da morte porque sabe, porque aprendeu com os pais. Agora entenda, uma coisa que eu quero pensar com vocês sobre a insensibilidade. Eu já vi pessoas dizerem assim, não, o filho daquela irmã está daquele jeito, pastor, porque é culpa dela, tire ela do trabalho. Eu já vi obreiros falar com o pastor e dizer assim, o filho dele está dando trabalho, tire ele da liderança do departamento de missões. Aí eu fiquei perguntando, Senhor, aonde está a nossa sensibilidade? Aonde está a nossa empatia, meus irmãos? Como é que eu posso descartar o obreiro porque o filho errou? Por não obedecer às escrituras e às orientações paternas e maternas. Como é que eu vou excluir um obreiro por causa dos filhos? Eu estou matando ele. Do mesmo modo, uma irmã que trabalha na liderança, eu vou excluir ela porque a filha engravidou antes do casamento. Eu vou excluir a irmã? Que culpa tem aquela pobre mãe que sofre com a filha rebelde?
Aí você vai entender onde é que eu vou entrar hoje na abertura. Nesse ponto. Quem está sonolento, na indolência, na insensibilidade, ele não se preocupa com o bem-estar de ninguém. Ele simplesmente, meu Deus do céu, deseja que o outro saia para tomar o seu lugar. Aonde está a nossa empatia como servo de Deus? Qual é o nosso dever, queridas irmãs, queridos irmãos? Nós que oramos, estamos em um trabalho de oração, de ciclo de oração. Qual é o nosso dever? Querida irmã, as coisas não estão fáceis. Mas conte conosco, porque o que depender de nós, oraremos por você pelas madrugadas, faremos campanha de jejum. Deus vai libertar sua filha, Deus vai dar um futuro ao seu filho. Esse é o nosso dever, queridos irmãos. Se preocupar com fracasso, ou cansaço, ou fraqueza dos nossos companheiros. Vivemos em um tempo do sono da indolência, da insensibilidade na obra de Deus. Queremos que os outros saiam para preenchermos os seus espaços, porque vemos ele como concorrente, vemos ela como concorrente e não como irmã, como amiga, como companheira de oração. E os apontamentos surgem. Tu soube, tu ouviste, tu viu o que foi o filho dela, a filha dela. Mais um conselho que eu vou dar a você. No lugar de tu dizer tu ouviu, tu soube, tu ouviste, ou tu viste, entra em contato com alguém e diz: mulher, vamos clamar hoje por ela. Liga para o teu companheiro e diz: homem, meu amigo, vamos descer por ele hoje, ele precisa de reforço. Deus está nos despertando, irmãos, para sermos empáticos. Por que eu digo isso? 50 anos. Nós temos que segurar o legado construído por essas irmãs. Porque o tempo está passando e pode-se perceber, pastor Daniel, pastor Marcos, que antigamente nos trabalhos de oração as irmãs pediam mais oração. Alguém tem pedido oração para fazer, aí se levantava. Quem lembra desse tempo? Irmã, eu preciso que as irmãs orem por mim, para Deus dar vitória ao meu filho, que está com ansiedade, meu marido está desempregado. Hoje se conta nos dedos, queridos, pessoas que se levantam no meio da igreja para pedir oração. Por quê? Falta de confiança. Porque estamos perdendo o que essas irmãs geraram. Que com 40 anos atrás, 20 e 30 anos atrás, os ciclos de orações eram cheios, mas de pessoas de intercessão. Quando uma entrava desesperada, faziam literalmente um círculo e colocava a irmã no meio e orava com imposição de mãos sobre ela, dizendo: Deus, entre agora na guerra e desfaça o mal. É isso que é Vácia, que precisamos segurar. Empatia. Estamos no sono da indolência. Não nos preocupamos com o outro. Porque se preocupamos só com nós mesmos. E como é que um trabalho de oração flui? Gritem comigo bem forte: intercessão. Mais forte, guerreiras, digam intercessão. Só as mulheres, olhem para uma que está perto de você e diga: a partir de hoje, se eu orava, eu vou orar mais por você. Agora diga com gosto, como diz o nordestino: se eu orava mais, eu vou orar mais por você a partir de hoje.
Quem crê que Deus faz milagres na intercessão? Quem crê em sinais de Deus? Eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui nesta noite. Quando eu falo, queridas irmãs, do sono da indolência, e lembro da empatia das irmãs, lembro-me que numa época muito complicada em nossa casa, meu irmão mais novo contraiu uma alergia crônica, mal se alimentava. Pai, gastando todos os seus recursos com aquela criança, já éramos da Assembleia de Deus, orávamos e ele só piorava. Só que no círculo de oração tinha uma mulher de intercessão. Tinha uma guerreira que se preocupava com as necessidades das suas companheiras. Em uma tarde de quarta-feira, no engenho onde nós morávamos no interior, levamos o nosso irmão, eu, ele, mãe foi conosco, irmã Lucineide, saudosa irmã Lucineide. Olhou para a mãe, o nome de mãe é Marta, e disse: Marta, cadê Teles, que é o mais novo? A irmã disse: irmã Lucineide, ele está ali atrás, ele está todo intoxicado. A crise alérgica está muito forte. Mas aonde tem mulher de intercessão, o céu, ele chega, irmãos. Aí ela com autoridade disse: Marta, chame ele. A mãe foi até ele e disse: meu filho, irmã Lucineide está lhe chamando. Aí ele veio no subpúlpito da congregação de sítio pequenininha, mas estava cheia de pessoas, que na época os trabalhos de oração eram cheios, ficavam os irmãos fora. Não era nem festividade, mas parecia uma festividade. Aí Deus tomou a boca de irmã Lucineide, e Deus tomou a boca dela com autoridade e disse assim: estou passando a minha mão no teu sangue hoje. Aí, sabe aquele mistério que as irmãs usam? Pega a mão e faz assim, ó. Ele pequenininho passou a mão na cabeça dele, até os pés, e Deus dizendo na boca dela: estou limpando o teu sangue, estou te curando, não precisarás mais de medicamento, não tomarás mais comprimido para regular os teus hormônios, porque eu sou Deus que curo e te livro desta enfermidade. Irmãs, só para vocês darem um glória a Deus bem forte. Aquela criança com crise alérgica chegou em casa, mãe olhou para os comprimidos, porque quando Deus fala, se cumpre, irmãos, creia. Ela pegou os comprimidos, Deus não disse, agora só faça se Deus disser, viu? Deus não disse que era para jogar os comprimidos. A mãe pegou os comprimidos, abriu a lixeira e jogou os comprimidos. Lá no Nordeste nós comemos muito cuscuz. Glória a Jesus, eu gosto de cuscuz. A mãe fez uma cuscuzeira daquela pentecostal e disse: sente aqui na mesa, você vai comer cuscuz, vai beber leite de cabra, vai comer ovo frito. Aí ele: mas mãe, eu tô com medo de ter reações alérgicas. Aí a mãe disse: coma, porque Deus falou e ele lhe curou. Para você dar um glória a Deus, para abalar aqui Cariacica, ele comeu aquele cuscuz com ovo pentecostal, com ovo frito, com leite de cabra. Até hoje está vivo, até hoje come ovo frito, e Deus curou ele para agora. Quem crê que tem milagre? Mão levantada para cima, vamos dar um glória a Deus bem forte, ao Deus de milagres. Glória, glória, glória. O Deus de milagres está dizendo para vocês: se preocupem, orem por outros, que eu guerreio as tuas guerras. Acorde do sono da indolência.
porque enquanto tu se dobra perante mim, acerca de alguém, Deus manda te dizer: eu quebro o laço da vida dos teus, eu abro a porta para os teus, eu livro o teu marido, eu livro o teu filho, eu livro a tua esposa. Empatia na intercessão. Esse atra clamarou. Maturiacia rebaracantia. Vai dando glória a Deus aí, porque o sono da indolência está indo embora, está indo embora, está indo embora. Esse jubileu de ouro é para acordar quem estava dormindo até hoje. Deus está com a trombeta em Cariacica, tocando a trombeta, dizendo: acordem para viver milagres, acordem para a profundidade, acordem para viverem experiências de sinais. Acordem, 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 acordem. Cadê os profetas? Cadê os profetas? Eu vou dar lugar, pastor. Eu vim de João Pessoa para entregar o que papai mandou. E ele disse: eu vou acordar, eu vou acordar, eu vou acordar, eu vou acordar para encher do meu espírito. Entre a faracouve. Se Deus está mandando tu orar por alguém do teu lado, aí ora. Mas, Thales, ainda não é o momento da oração, não tem problema. O Deus que operou no passado, há 50 anos atrás, opera hoje também. Se Deus te inquietar para orar por alguém, aí ora. Vamos começar agora, vamos. Faz assim como eu estou fazendo com o pastor Marcos. Coloca a mão no ombro dele aí. Coloca a mão no ombro dessa companheira. É trabalho de guerra, minha querida. Ora por ela aí agora, ora por ele. Intercede. O sono da indolência, pastor Daniel, não vai dominar. Deus está nos despertando. Você que está orando agora, ministra poder. Ora, 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 ora. E diz: Senhor, enche, enche. Essa casa vai ficar pequena para a glória que vai ser derramada aqui. Elevaçória. Enche o pastor Marcos. Enche o pastor Marcos. Visita, Senhor, pastor Daniel. Visita os obreiros, visita os obreiros. Enche, 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 enche. Enche, 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 enche. Evara canta na mandarabacandaraga. Quem profetiza, profetiza. Quem entrega revelações, entregue. O céu está aberto sobre nós. Ergue-a. Ora, estou ouvindo línguas estranhas do arraial. Estou ouvindo línguas estranhas do arraial. Não tem mais sono. Não tem mais sono. Deus está despertando. Recebe vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, 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 vida. Todo espírito de frieza caia por terra agora. Todo espírito de cansaço espiritual caia por terra agora. Alata candá, era bacandorabaga, oremanto que levada cuia se entra. Desperta, guerreira, levanta a espada, levanta a espada. Desperta, guerreiro, levanta a espada. Sombricante a tarassúria. A banda pode acompanhar, o teclado pode tocar aí. Vamos já encerrar. Mas a glória de Deus dominou essa casa. Ora!
para de orar, não para de orar. Jesus pode batizar aí agora com o Espírito Santo. Jesus pode curar cegueira, pode curar surdez, pode libertar da depressão, da ansiedade. Era canto revaz. Entra no mistério da intercessão. Pra sua. Sobe o nível da tua adoração. Insensibilidade nunca mais, diz o Senhor. Ora. Isso é trabalho de oração. Ora. Isso. Aonde tem sede pelo céu, o céu se revela, o céu se manifesta, a operação de milagres, a operação de maravilhas. Tem pessoas que não acreditam mais nos prodígios, das maravilhas, mas eu estou pregando numa igreja que crê nos milagres, nos sinais. Ora, Assembleia de Deus de Cariacica, ora! Recebe cânticos espirituais. Recebe variedade de línguas, porque tu estás despertando para o novo de Deus. Recebe. Jesus está curando, viu? Vai ter testemunho. Sente o toque do médico dos médicos. Jesus está tocando no teu coração, está aquecendo, está tirando a frieza, o cansaço está aquecendo. Olha o prazer voltando de cooperar na obra, olha o prazer voltando. Olha o ânimo voltando, guerreira de Deus, guerreiro de Deus. Olha o ânimo voltando, Deus está te acordando nesta noite.
Por favor, meus queridos irmãos, fiquemos em pé em nome de Jesus. Há uma presença muito forte de Deus. Ele está presente. Onde estão as irmãs que não são batizadas do Espírito Santo? Onde estão as irmãs que não são batizadas? Pronto, minha irmã. Quem não é batizada no Espírito Santo e crê que Jesus pode lhe batizar hoje, venha aqui à frente para nós orarmos por vocês. Saiam dos seus lugares, venham. Venham. Todas as irmãs que não são batizadas no Espírito Santo, venham à frente. Venham dando glória a Jesus, que Ele pode me batizar quando você estiver no caminho. Venham, venham, venham. Venham, irmãs, venham rápido, venham, venham, venham. Eita, Deus está vindo. Está vindo, mas venham, rápido, venham, venham. É jubileu de ouro, Jesus ainda batiza. Vem para frente receber poder. Não estou conseguindo mais pregar. Jesus disse: chame, porque eu quero operar sinais. Eitiosúria revária. Não tenha medo, irmã, de liberar as línguas. Não tenha medo de liberar os mistérios. Você tem orado por isso, tem pagado o preço por isso. Não duvide quando vir na sua mente as línguas. Libere os idiomas. Eu quero convidar, cadê as irmãs batizadas? Irmã batizada, se aproxime do irmão que não é. Venha, venha, trabalho de mulheres. Uma irmã cheia do óleo, do azeite, da unção, que já é batizada, se aproxime aqui, ministre sobre elas. Coloque a mão no coração, coloque a mão na cabeça e diga: Jesus, batiza, Jesus, batiza, Jesus. Venham, quero trabalhar com as irmãs, venham, orem, 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 orem. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai recebendo poder. O sono foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Vai liberando as línguas, liberando as línguas, liberando as línguas. Abre a boca. Olha, irmãs, tem mais irmãs aqui na frente, venham. Mais irmãs aqui na frente. Isso é trabalho de intercessão, vem. Eufória. Eu estou me segurando aqui.
Jesus está no arraial. Aleluia. Glória a Deus. Vai, pegando, vai, vai, tá vai, pegando. vai, glória, glória. Tá pegando fogo aqui. Glória, 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 glória. Continua. Glória, 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 glória. Toda igreja estende as mãos para cá, estende as mãos para cá. Quando for batizando, vai confirmando o batismo. Vai confirmando o batismo. Batiza Jesus. Batiza Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Batiza Jesus. Aonde houver uma serva tua que não é batizada no Espírito Santo, batiza agora. Batizou a primeira. Batizou a primeira. Batizou a primeira. Batizou a primeira. Batiza mais. Batiza mais. Se a igreja aumentar o nível do glória, o céu vai descer com mais poder. Vai. Jesus está aqui, pastor Daniel. Dá o microfone à minha esposa, o microfone a ela. Continua, vai, 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 vai. Enche. Libera as línguas. Libera as línguas. Libera as línguas, libera, libera. Batiza Jesus. Batiza mais. Já batizaste a primeira, batiza mais. Batiza mais. Vai, enche. Enche. Não cesse de glorificar. Libera os idiomas. Abre a tua boca. Enche o teu vaso de azeite. Transborda a mulher de Deus. Oi. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Jesus ainda batiza. Jesus ainda batiza. Jesus ainda batiza. Batiza mais. Batiza mais. Que coisa linda, meu Deus. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Então deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar Abre a das boca. feridas, Recebe. apesar das decepções, eu te chamei. Batiza mais, Eu Jesus. te chamei. É 50 anos de poder. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Então deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, Batizou a eu segunda. cuido de tudo que te faz chorar. Vai confirmando aí, Deixa eu irmão. te usar Batizou a para segunda. curar. Batizou a Deixa eu segunda. te usar para salvar. Enquanto eu te uso,
Batiza mais, Senhor. Vai confirmando aí, irmão. Vai confirmando. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, Batizou a terceira. brilharás. Batizou a terceira. Eu te Batizou. encherei, e eu te encherei. Eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar. Batizou a terceira. Já tem vaso marchando. Isso é a Assembleia de Deus, meu filho. Nascemos do fogo. Pregamos no fogo. Cantamos no fogo. Oramos no fogo. Marchamos no fogo. E vamos subir no fogo, no fogo, no fogo, no fogo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Libera as línguas. Batiza mais, Jesus, batiza mais. Em teu nome oramos, batiza mais, Jesus. A glória de Deus domina este espaço aqui agora. Sintam esta presença. Pai, me dá disposição Isso, para Senhor. aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Eita, que barulho maravilhoso de glória. Pai, Vai batizando mais, Jesus. eu quero ser levado. Quando for batizando mais, confirme, irmão. tua direção. Confirma de ouvido o batismo. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que queres de mim. Quem estiver com a enfermidade, coloque a mão no lugar da enfermidade aí agora. Coloque a mão no lugar da dor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Coloque a mão no lugar da enfermidade. Jesus vai curando também, Senhor. Batizando e curando para a tua glória. Deus, tu nos acordaste nesta noite. Renovo. Isso, O que eu quero é renovo. nos Pra acordaste, te Senhor. sentir de novo. Vai curando as enfermidades. De novo, renovo. Caroços O desaparecem. que queremos é renovo, pra ter o brilho no rosto. Tumores desaparecem. De novo, Células de câncer desapareçam. Senhor, visite as trompas. Visite os ovários. Visite o útero das tuas filhas agora. toca-me, Toda a esterilidade saia. toca-me. Nódulo no seio Nem desapareça. mais um passo darei, nada farei sem ti. E toca-me, toca-me,
curando, vai nada curando, vai farei curando, vai sem curando. ti. E toca-me, toca-me. Visita os ossos, Mais um passo darei, o coração, nada farei as sem artérias, ti. as veias. E toca-me, vai desobstruindo as veias, toca-me. vai desobstruindo as artérias agora. Nem mais um passo Todo darei, princípio de nada farei infarto sem ti. desapareça. Receba saúde, receba saúde. Era cantara machere candaragai. Dores de cabeça crônica desapareça. Pedra nos rins desapareça. Pedra na vesícula desapareça. Sequela da Covid-19 desapareça. Sequela da chikungunya desapareça. Desapareça agora em nome de Jesus. Doenças saiam. Adore a Deus. Brilho no rosto de novo. Abre a tua boca para adorar Jesus. Se batizou mais alguma irmã, comunique. Confirma, deixa Deus usar os vasos. Entre a rebaracanto, revaz. Toca-me. Eita Deus. Nem mais um passo darei, nada farei. E toca-me, Senhor. Você que está pela internet também, vai sendo tocada aí, vai sendo tocado. Quem estiver pela transmissão do YouTube, receba a vida. Acorde, desperte, receba a chama pentecostal. Que Deus libera sobre você aí na sua casa agora. Mais um passo darei, nada farei sem ti. Enquanto o fogo está aceso aqui, eu quero convidar você que não é crente, você que está afastado da igreja, eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente. Vamos continuar guerreando, irmãs. É só 3 dias de festa, aproveitem. Vamos guerrear. O pastor me autorizou a fazer o convite. Aonde está a primeira vida para Jesus? Se houver alguém em nosso meio afastado do Evangelho, se houver alguém no nosso meio que não é crente, está visitando hoje, a convite de alguém, eu te convido. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus escreve teu nome no livro da vida. Sai do teu lugar e vem. Aonde há alguém não evangélico afastado da igreja, se houver alguém não evangélico afastado da igreja, sai do teu lugar e vem à frente. Vou passar o microfone para quem é de direito, mas eu te convido. Sai do teu lugar e vem. O culto ainda não terminou. A porta da salvação está aberta. Onde está você? Venha. Enche-me de novo. Oh, que coisa linda!